Mais um green, galera. Mais um green. Ontem eu falei pra vocês. Vai no Botafogo na Copa do Brasil que tem muito valor. Eu avisei vocês aí. Essa aposta aqui, ó, de 2,10 bateu. Tranquilinho, tranquilinho. Então, vamos para os jogos de amanhã, quarta-feira, dia 30/7. Ainda temos 2 dias dentro do mês do 7 para lucrar ainda mais, que estamos muito lucrativos no VIP, no Free e no grupo do SureBets. Então, se você quiser participar dos grupos, galera, apenas R$ 15 por mês o VIP ou R$ 30 por 3 meses, ficando 10 cada mês. Temos 3 greens seguidos aqui no VIP. Das últimas 10 a gente acertou umas 7 apostas, mais ou menos. Então, tá muito lucrativo. Desde setembro do ano passado, lucrando. Grupo do SureBets, galera, hoje eu mandei uma 19% de lucro. 19%, galera. E outra de 10, quase 11%. 10,97% de lucro garantido. Green 100% garantido, apenas R$ 20 por mês. O link também está na descrição do vídeo. E o grupo free, galera, o último deu red, mas tinha dado aí alguns greens aí. E o link também está na descrição do vídeo. Então bora lá, galera, vamos ao que interessa. Aos jogos da Copa do Brasil de quarta-feira. Temos Clássico Paulista entre Corinthians e Palmeiras, Inter contra Fluminense, CSA contra o Vasco. Temos o Bahia contra o Retrô e também temos Cruzeiro e CRB. Então já vai deixando o dedo no like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e bora lá. Galera, começando aqui pelos jogos das 7 horas e 7h30. Depois a gente vai para os das 9h30, beleza? CSA e Vasco. Como é que chegam esses dois times aí para essa partida? Vamos entrar no site da Packball aqui para ver como é que vai estar esses dois times aí. A gente pode vir aqui, galera, e selecionar aqui CSA e Vasco. Beleza? Nos últimos jogos aí do CSA, ele vem mal, ele tá na terceira divisão, então é um time bem inferior ao Vasco, né? Terceira divisão aí dos últimos 5 jogos, galera. Uns 6, ele venceu apenas 1. Empatou 2 e perdeu 3. Não é uma fase boa do CSA, tá? Não tá bem no seu campeonato. Pode ver até a classificação que não vai aparecer, mas enfim. É um time bem meia boca. Tava numa fase boa e começou a decair. Então, assim, não dá para confiar num CSA contra um Vasco. Ah, mas o Vasco tá mal, o Vasco só tá empatando, o Vasco perdeu, o Vasco não tá vencendo. O que aconteceu com o Vasco? Galera, é um time realmente que é complicado. Todo ano a gente não consegue confiar 100% no Vasco. Todo ano. Então, assim, eu não vou sugerir você ir na vitória do Vasco fora de casa. Porque um empate aqui pro Vasco já tá excelente. Vai passar vergonha com a torcida? Vai. Por estar empatando com o time da terceira divisão? Vai. Porém, tem que jogar, galera, com inteligência. Se você empatar fora de casa numa Copa do Brasil primeiro jogo, é muito bom, independente do adversário. Você traz para casa já uma tranquilidade que basta você vencer em casa que tá de boa. Melhor que isso, apenas vencendo o jogo. Claro que o Vasco vai tentar propor jogo aqui, vai para vencer a partida, mas eu não duvido nada de um Vasco tomando gol. Então ambas marcam odd 2.05, eu gosto, tá? Eu gosto. E também gosto, galera, de um golzinho do CSA. Gol dentro de casa, odd 1,50 numa Copa do Brasil. Ah, mas o time é muito pior. Mas o Vasco não é tudo isso. Então, eu gosto de explorar algo a favor disso, tá? Algo a favor do CSA ali tendo um golzinho. Vamos ver escanteios. Ó, o CSA conseguiu 4 escanteios contra o Londrina fora de casa. Em casa ele conseguiu 10 escanteios contra o Figueirense, empatando de 1-1, tá? E contra o Retrô, que é um time que estava bem encaixado, não sei como que tá agora, a gente vai ter que dar uma analisada. Conseguiu apenas 4 escanteios, fora de casa. Então, dentro de casa, é um time que realmente tem uma margem boa de escanteios. E galera, para um time que pode ser que esteja perdendo a partida, é muito interessante você ir a favor de escanteios deles. Então, aqui, mais de 4 escanteios para o CSA, pouco perigoso, porém no segundo tempo aqui mais de 2 escanteios eu acho justo. Pode ser que o Vasco faça um gol e fique apenas no contra-ataque, na retranca. Então aqui, para o time conseguir maior número de escanteios, 1,95, gosto do CSA nisso. Se você achar que o CSA vai estar perdendo a partida,
Até chutes ao gol e finalizações aqui é bem interessante. Finalizações de 2,60 pro CSA, eu acho bem interessante, tá? Se eu pegar aqui pré-jogo, vim aqui na Packball, chutes dos últimos jogos aí, Vasco 14 e eles 12. Escanteios 4 de cada lado. Vamos ver, filtrar aqui por jogos em casa do CSA e jogos fora do Vasco. Beleza? Vejam aqui que melhora um pouco o gráfico do CSA dentro de casa, ele é um pouco mais forte. E vamos ver aqui, 6 escanteios a média nos últimos 10 jogos e 15 chutes. Então, eu não duvido nada o CSA tendo mais escanteios e mais finalizações. Ainda mais se estiver perdendo a partida, eles vão ter que ir para cima. Goleirão do Vasco para fazer 2 defesas, odd 1,28 e 3 defesas, odd 1,83. Gosto bastante, tá? O Léo Jardim acho que vai trabalhar nesse jogo. A minha CSA não é pior, João, mas eles vão finalizar, eles vão tentar alguma coisa aqui. Finalizações do CSA dentro de casa, galera. Mais de 9 finalizações contra um Vasco. E não é tudo isso. De 1,57 eu gosto também. Eu vejo o CSA finalizando bastante fora da área, arriscando aí os jogadores. Galera, Copa do Brasil é muito dinheiro, então eu gosto bastante de explorar isso aí, beleza? Temos Bahia e Retrô. Um outro jogo, 7h30 da noite. Tem que dar uma analisada aí como é que tá o Retrô. O Bahia a gente conhece bem na primeira divisão, tá jogando bem. Algumas partidas ali deu uma sambadinha ali, mas nos últimos 3 jogos empatou 2, mas beleza. Venceu aí, tava uma sequência excelente de vitórias. Então dos últimos 10 jogos em casa, galera, perdeu apenas 1. Há muito tempo atrás. Então se você colocar aqui todos, vamos ver fora de casa aqui, fora de casa o Bahia perdeu uma ali na Sul-Americana, beleza, tranquilo, porém em casa ele tá bem invicto e perdeu apenas um jogo aqui, né, dos últimos 10 jogos, então tá muito boa a fase do Bahia. Já o Retrô, que vinha bem, numa fase boa antes de maio ali, depois disso desandou. Tá perdendo bastante no Campeonato Brasileiro que ele participa e tá sofrendo, tá na Série C, perdeu de 4-0 pro Londrina em casa. Tá feio o negócio. Nos últimos 3 jogos conseguiu não perder, venceu o Brusque fora de casa, mas eu acho que não é muito parâmetro isso aqui. Então, assim, galera, de 1,18 pro Bahia não tem valor, tá? Isso aqui a gente não consegue explorar. Mas em live, quem sabe você pega ali, às vezes o Retrô numa retranca, ou o Retrô faz um gol e fica na retranca. Tem que analisar em live esse jogo aqui, galera. Quando tem um super favorito assim, é complicado. E aqui a zebra não vai, muito provavelmente não vai conseguir surpreender o Bahia, sabe? Aqui o Retrô vai entrar para se defender. Esse jogo com certeza ele vai entrar para se defender, então vai ter que ver em live se ele vai estar conseguindo explorar alguma coisa com contra-ataque, mas eu acredito que não, tá? Então eu acho que aqui Bahia e Retrô só em live, galera. Cruzeiro e CRB a mesma coisa, galera. O CRB é um pouco melhor que no Retrô e tudo mais, mas o Cruzeiro vem muito bem. O Cruzeiro tem capacidade e tem obrigação de vencer essa partida muito bem em casa para já consagrar uma classificação. Odd 1,27 tá bem melhor que a do Bahia, porém o CRB é um time menos bobo que o Retrô, por isso que tá odd 1,27. O CRB aí, galera, não é um time tão fraco assim. O CRB, ele tá, galera, nos últimos jogos, beleza, perdeu bastante aqui nos últimos jogos, mas ele está na Série B. Então, assim, ganhou do Novo Horizontino de 4-0, que é um time que tá lá em cima na Série B. Não é um time tão bobo assim. Beleza, que perdeu diversos jogos seguidos aqui, tava mal, mas teve uma vitória aí no último jogo que pode dar uma embalada no time, pode dar um fôlego. E o Cruzeiro perdeu em casa. O Cruzeiro aí não conseguiu 2 jogos. Nos últimos 2 jogos não conseguiu vencer nenhum deles. Então, aquela sequência de vitórias que tava excelente começou a pesar um pouco, dar uma pressão para o elenco. Pode ser que o CRB consiga segurar o Cruzeiro, tá? E ali a gente pode explorar escanteios pro Cruzeiro. Por exemplo, eu vejo um Cruzeiro fazendo mais de 7 escanteios nesse jogo, entendeu? Eu vejo. Só se o Cruzeiro fazer um gol muito no começo para não acontecer isso. Mas se o CRB conseguir segurar um empate, pelo menos até o segundo tempo, pelo menos no primeiro tempo vai vir aí em torno de uns 3, 4 escanteios pro Cruzeiro, tá? Então
1,40 a odd para o Cruzeiro ter mais de dois escanteios no primeiro tempo, eu gosto bastante. Time para conseguir maior número de escanteios, chutes a gol e finalizações, muito provavelmente vai ser o Cruzeiro, mas aqui a odd fica baixíssima, 1,28. Então eu acredito que vale mais a pena você explorar algo do Cruzeiro em live, ou escanteios e tudo mais aqui pré-live. Porém, em live acho que vai ter mais valor, assim como o do Bahia. O goleiro do CRB defendendo, tá muito alto essa linha aqui, beleza. Mas o Cássio defendendo aí 2 defesas na partida. É que o CRB vai entrar para se defender também. Mas 2 chutinhos ali que o Cássio defenda, pode ser que tenha valor essa odd de 1,66, tá? Eu não duvido de nada do CRB chutando fora da área ali, fazendo o Cássio fazer uma defesa. Agora chegamos ao clássico paulista, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, o que a gente pode ver nisso aqui? Corinthians em casa tá com uma odd maior que do Palmeiras. Claro, o Palmeiras tá numa fase melhor, tem um time melhor, um elenco muito mais organizado, um técnico aí há muito mais tempo, né? Não tem nem comparação aí realmente o estado que o Palmeiras se encontra com o estado do Corinthians, que é um time mais desorganizado, que tem um elenco bom, beleza? Tem jogadores bons ali, que volta e meia se destacam, né? Individualmente, mas não tem esse coletivo que o Palmeiras tem. Não tem a qualidade coletiva ali e a qualidade técnica do Palmeiras. Então, por isso que o Palmeiras está favorito, sim. E realmente, eu acho que é favorito. Mas, como tem o segundo jogo, eu talvez não confie tanto de um Palmeiras aí dominando tanto assim a partida. Eu acho que vai ficar com mais posse de bola, mas pode ser que a gente se surpreenda aí com o Corinthians jogando com muita vontade, com muita raça, porque clássico é mais importante você ter raça e vontade do que você ter técnica, tá? Com o time melhor e tudo mais. Isso aí, às vezes, entrou, começou, apitou ali o início de partida, isso aí desanda tudo. Se o time não entrar com vontade, o outro pode ser que surpreenda ali. Então, tenham calma e ir a favor do Palmeiras aqui, tá? Principalmente em resultado, em Palmeiras vencendo e tudo mais. Pode ser que o Palmeiras domine a partida e vença, ganhe jogando muito bem? Pode. Vai tentar isso. Mas eu acho que o Palmeiras vai jogar com inteligência aqui. Vai fazer o Corinthians errar alguns momentos e aproveitar esses erros do Corinthians ali para infiltrar na defesa, para conseguir um contra-ataque ali e achar o seu gol. Agora, se o Palmeiras não achar nada aqui, ele tá tranquilo, porque daí ele traz para casa um bom resultado, um 0-0, 1-1 ali, um empate, e daí tem que fazer a tarefa de casa ali, mas clássico é clássico. Então, Corinthians ou empate a odd 1,44, eu confio, tá? Eu acredito que o Corinthians vai surpreender na raça e na vontade. Se não jogar com vontade, não tem como ele se sair bem contra um Palmeiras. Agora, o time para conseguir maior número de finalizações, eu gosto do Corinthians a odd 2,30. Nossa, João, mas o Palmeiras não finaliza muito mais. Mas, galera, esse jogo, eu acho que o Corinthians, ele tá pensando assim, temos que resolver agora no primeiro jogo para não ter que chegar lá na casa do Palmeiras e ter que vencer. Então, eles vão com tudo, galera. Da onde der para finalizar, eles vão finalizar. E o Palmeiras, galera, vai ficar um pouco mais na dele, amornando mais o jogo para levar para o segundo jogo. Então, eu gosto bastante de odd 2,30 para o Corinthians ter mais finalizações e ter mais escanteios odd 2,40 também. Chutes ao gol eu acho um pouco perigoso, mas escanteios e finalizações eu gosto aqui do Corinthians, tá? Eu vejo um Corinthians... Se o Corinthians estiver perdendo, isso aí vai bater frouxo. Vai bater muito fácil, tá? Aqui pro Everton defender 3 defesas, quem sabe? Eu acredito que possa acontecer sim. Odd 1,90 tá boa, tá? E pro Hugo Moura defender 3 também, odd 1,57. Se o jogo for movimentado e não for truncado, eu tenho medo do jogo ficar truncado e não ter muitas finalizações. Agora, se for um jogo mais aberto, movimentado, tem valor essa odd aqui, 1,57 do Hugo Moura ali. Hugo Souza para fazer 3 defesas, beleza? Agora temos aqui, galera, Internacional e Fluminense. Fechando a rodada aí da Copa do Brasil de quarta-feira.
o Inter pega em casa o Fluminense, que o Fluminense não tá jogando nada, galera. O Fluminense voltou do Mundial, outro time, tá sentindo muito a falta do Arias. E realmente o Fluminense aí não tá com aquele futebol bonito que tava desempenhando no Mundial, né? Ganhando do Inter de Milão, ganhando do Al-Ahly. Então, assim, Al Hilal, eu acho que não vamos ver um Fluminense surpreendendo aqui, tá? Não acredito que o Fluminense possa. Pode ser que faça um gol ali, beleza. Mas, galera, tá muito fraco esse time do Fluminense pós-mundial. Tá um time muito apático. Eu acho que não tá encaixando. O Arias realmente fazia muito a diferença ali. Era uma qualidade absurda perante ao resto do elenco. E acho que também a vontade do time no Mundial, o dinheiro que envolvia, toda a mídia, fez com que os jogadores se destacassem e tivessem mais vontade ali para jogar. Agora, no Brasileirão, além de ser um elenco cansado, que é um elenco velho, né? É um elenco que tá com uma idade bem superior aos outros elencos. Aí tem jogadores de 35, 38, jogadores ali com acima de 34 anos ali a maioria. Então, isso faz com que desgasta mais os jogadores e faz com que também tenham mais lesões. Então eu acredito muito como o Inter mais bem encaixado em casa aí, que vem jogando bem. O Inter assim não tá jogando tão bem assim, mas tá jogando melhor que o Fluminense nos últimos jogos, conseguiu vencer fora de casa o Santos, venceu o Ceará bem, venceu o Vitória e empatou com o Vasco, beleza, empatou com o Vasco. Mas eu vejo o Inter dominando a partida assim como dominou contra o Vasco, tá? Então, ambas marcam aqui, pode ser que aconteça, mas eu vejo o Fluminense muito mais no contra-ataque, o Fluminense muito mais na defensiva, querendo levar para casa um bom resultado. E com isso, eu vejo o Inter finalizando mais, tendo mais escanteios e tendo mais chutes ao gol. Então, assim, 1,50 para o Inter ter mais escanteios na partida, eu gosto bastante. E juntando com mais finalizações para o Inter também, ó, de 1,83, eu gosto. Por que não ir no Fluminense, João? Porque fora de casa ele não vai querer se expor tanto assim. Não vai querer buscar tanto jogo. Apenas se tiver o Inter vencendo 2-0 e ele vai ter que se atirar para cima. Porém, aqui não é Brasileirão. Brasileirão, se você perder de 1-0 ou de 10-0, conta 3 pontos pro outro e nenhum para você igual. Agora, aqui se você perder de 1-0 ou 10-0 tem diferença, porque tem o segundo jogo. Não é um jogo só. Se fosse um jogo só, beleza, dava para buscar alguma coisa do Fluminense. Mas, se o Fluminense estiver perdendo 1-0, pode ser que ele não saia ainda para o jogo. Nossa, João, mas ele vai estar perdendo, por que não vai sair? Galera, 1-0 é totalmente reversível no segundo jogo na casa do Fluminense. Não tem problema nenhum. 2-0 já fica um pouco mais difícil, mas não fica impossível. Agora 3, 4, 5-0, lascou. Então não dá para se expor tanto assim, mesmo se estiver perdendo. Tem que ser inteligente. 1-0 pro Inter, beleza, calma, vamos tentar buscar um contra-ataque, vamos tentar subir um pouco mais as linhas, mas não se desesperar. 2-0, vamos tentar buscar um gol para ficar 2-1. Se expor muito e tomar o terceiro, daí acabou, daí zicou. Pode ser que saia 3, 4, 5-0 pro Inter. Então tem que ir com inteligência. E isso o Renato Gaúcho sabe muito. O Renato Gaúcho ali sabe dosar muito nesses jogos. Copa do Brasil, o cara manja. Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata é com o Renato Gaúcho. Brasileirão ali, o time sofre, porém na Copa do Brasil ele costuma ser muito copeiro com o Grêmio. Mostrou isso com o Fluminense lá no Mundial. Então, assim, tem que saber dosar, tem que tomar muito cuidado aí com o Fluminense do Renato Gaúcho. Porém, eu não vejo eles dominando a partida a ponto de estar finalizando mais e tudo mais. Eu não confio na odd do Inter aqui, na vitória do Inter, porém, tomem muito cuidado aí para ir a favor do Fluminense jogando mais e tudo mais, porque não é mais o mesmo Fluminense do Mundial, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os palpites de hoje. As odds aí são boas, mas tomem muito cuidado. Buscar sempre lembrar que tem o segundo jogo ainda e que vai tranquilinho ali, que vocês qualquer coisa, bateu a dúvida no jogo, deixa pra live, não fica pondo dinheiro onde você tem muita dúvida, onde você não tem
clareza num cenário ali de se esperar que tenha valor a odd, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, aquele abraço e boas apostas para todos nós. Valeu!